Graças a Deus, todos com saúde, né? Nós estamos todos preocupados com a Covid, né? Tá feio o laranjal. A gente tem que se cuidar o máximo possível, porque nós estamos vendo que não tem mais idade, né? Todas as idades estão sendo perigosas. Então, no momento, vamos nos cuidar. Então, graças a Deus, vamos voltar um pouco às aulas de história, né? Que ficou, porque vocês tinham que ter o reforço de matemática. Então, a apostila está falando sobre a Revolução Francesa. Se eu ficar muito, eu vou ler aqui depois para vocês, se eu esquecer de alguma coisa de falar antes. Porque se eu ficar vendo muito aqui, não vai dar tempo de eu falar outras coisas que também influenciaram aqui para ver essa revolução. Por quê? Nós vamos ter, além dessa revolução pernambucana, nós vamos ter a revolução Conjuração Mineira e a Baiana, que vieram antes da pernambucana. Essas eram separatistas, porque elas queriam se libertar, formar uma república, né? Então, mas no que eles se basearam? Então, nós vamos ter que ir um pouco além. No que eles se basearam? Na Revolução Francesa, que aconteceu na França com o lema do quê? Qual é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esse lema também da Revolução Francesa teve uma influência do quê? Do Iluminismo. O que foi o Iluminismo? Foi uma revolução, né? O Iluminismo foi um movimento intelectual de pessoas que tinham formação, filósofos, doutores, cientistas, então pessoas intelectuais. Depois eu vou citar alguns para vocês, que defendiam o uso da razão como caminho para atingir a liberdade, a felicidade e o bem-estar social das pessoas. Eles eram fortes defensores da separação da igreja e da nobreza, né? Então, eles eram a favor da liberdade de religião. Então, e também que o poder vem do povo. O povo tem, se ele tem razão, ele tem direito a escolher quem ele quer. Né? Então, as ideias iluministas, já falei, separar. Eles eram, e outra coisa, eles eram contra aos governos absolutistas, que geralmente os maiores países, quase todos os países da Europa, eram monarquias absolutistas em que tinham o poder do rei nas mãos. E nessa época, a França era o segundo país da Europa mais populoso. O primeiro era a Rússia, né? Então, esses iluministas, o que mais se caracterizaram? Então, eles caracterizavam muito a importância da razão, não é? Com isso, a razão encaminhava o homem à sabedoria e o conduziria à verdade. Defendia a educação do povo, criação de escolas e liberdade religiosa. E entre outras tantas ideias que tiveram. Porque vamos ler mais um pouquinho, que aí eu vou lembrando de mais coisas. No século XVIII, a sociedade europeia ela era totalmente desigual. Totalmente, profundamente desigual. Né? E totalmente a hierarquia lá em cima e a classe humilde bem lá embaixo mesmo. Não é? Passando fome, necessidades. Né? A maioria dos países, já comentei, é que eu ponho alguns assuntos para eu não me perder. Vou citar agora alguns iluministas para vocês. Nós temos Montesquieu. Montesquieu foi o quê? Ele foi mais pela parte política. Por quê? Ele achou, que nós temos até hoje, né? Que é os poderes, os três poderes, executivo, legislativo e o judiciário. Então dividia, não ficava o poder centralizado na mão de uma única pessoa. O poder dividiria entre executivo, legislativo e executivo. É o que nós temos até hoje. Esse foi Montesquieu. Vamos ver Voltaire. Voltaire foi outro. Ele pregava o quê? A liberdade de expressão. Porque antigamente você não podia se manifestar, a ordem vinha e você tinha que cumprir. Então, o direito à expressão,
a liberdade religiosa e política também. Vamos ver Rousseau. Acho que vocês já ouviram falar de Rousseau, que é o mais assim que a gente ouve falar. Rousseau afirmava que o poder pertence ao povo e que, portanto, todo o governo deveria ser submetido à vontade do povo. Acreditava que o homem, naturalmente, ele é bom. Olha como vocês vão fazer relação com hoje, com o mundo que nós vivemos. Isto nós estamos vendo aqui, século XVIII. Então, nós estamos vendo que lá no século XVIII, ele fala que o homem é naturalmente bom, mas a sociedade o muda, não é? E muitas vezes, até hoje nós temos historiadores, que eu sou professora e estudei, né? E a gente estuda, que se basearam muito em Rousseau, inclusive Maria Montessori, né? Então, ele acha que o homem é bom, mas o meio, a sociedade em que ele vive, o modifica, né? Então, se a gente pensar bem, eu acho que hoje também nós passamos um pouco por isso, né? Não gosto de falar muito porque aí eu envolvo um pouco de política e não pode, né? Também acreditavam que a capacidade humana de criar um mundo melhor, realizar inventos, controlar a natureza, que o homem poderia criar inventos e controlar a natureza com a ciência, por meio da ciência. E não é o que nós fazemos hoje? Tantos lugares com terremotos como o Japão são todos controlados. Quantas coisas nós temos hoje da ciência, né? Que nós também é contra a natureza, não é verdade? Então, era esse o pensamento dos iluministas. A França, nessa época, era dividida em 3 classes sociais, como eu falei. Primeiro, clero. Segundo, nobreza. O terceiro era a burguesia, era aqueles colonos que ficaram, se enriqueceram. E pela camada e pelos populares. A desigualdade social na França eram profundas. No final do século XVIII, a França foi vítima de uma grave crise econômica, tanto na agricultura, altos preços, né? Subiu também tudo, a fome atingiu a população pobre, né? Teria que implantar uma reforma fiscal, mas nessa reforma fiscal ia atingir tanto o clero como a nobreza. E, logicamente, que eles não aceitaram, né? Porque ia mexer nos impostos deles. Outra coisa que eu ia falar para vocês. A terceira classe, ele podia até ficar rico, poderia ser rico, mas ele nunca ia fazer parte da nobreza. Nem que ele fosse rico, né? Ele sempre seria o terceiro. O que mais? Vamos ver. Napoleão também, que a gente ouviu muito e não vai dar tempo de falar, leiam, porque todo mundo fala, Napoleão foi o primeiro anticristo, pode até ser, mas vendo a história dele, como ele chegou, as estratégias, ele é um estrategista, as estratégias que ele usava em tudo, o Arco do Triunfo, que nós temos hoje, lá em Paris, foi por quê? Para uma vitória que ele fez da guerra, né? De uma guerra que ele venceu. E hoje nós temos esse monumento maravilhoso em Paris, que todo brasileiro ou qualquer outro de outros mundo vai, outros países vai para conhecer. E também ele criou o quê? Ele criou o famoso e conhecido Código Civil Napoleônico, que até hoje a França segue essa legislação, tá? Então, e nós também temos muito do que tivemos deles lá. A Revolução Francesa teve muitas consequências, como moradias, né? As moradias mudaram, não tanto com aquela pobreza, não digo que mudou de uma hora para outra, lógico, tudo tem seu tempo. Hábitos alimentares, que logicamente a classe baixa não tinha esses hábitos alimentares. Vou citar como um exemplo para você. Nunca iriam num restaurante, por exemplo. Agora poderiam ir. O modo de se vestir também dependia de cada classe social, podia se vestir, andar na moda, como se diz. Aspectos culturais, alimentares,
na política também, na vida social deles, nos valores, no comportamento, na alimentação, na moda, na etiqueta e etc. Por que a professora entrou nessa Revolução Francesa e no Iluminismo? Porque tanto a Conjuração Mineira, que surgiu em Minas Gerais, que é Tiradentes, que é o mais, que a gente conhece, e outros, muitos brasileiros iam estudar na Europa. Então, quando eles voltavam da Europa, eles voltavam com esses pensamentos dos iluministas e do que estava acontecendo de mudanças lá. Então, eles começaram a querer também. E como estava subindo muito custo, altos impostos, e realmente em Minas Gerais decretou-se o dia da derrama, e esse dia da derrama eles iam cobrar impostos. Quer dizer, eles tiravam até da burguesia, eles tiravam até casa se podia tirar. Então, em reuniões, eles decidiram que esses dias eles iam fazer a manifestação e a revolução deles. Mas só que teve alguém que denunciou, como sempre, né? Porque devia alta quantidade, Joaquim Silveira dos Reis, né? Que devia grande quantidade à coroa portuguesa. Então, o Império não deu certo o movimento deles, mas no momento foram todos condenados à forca. Depois, não. Aí eles foram exilados para outros lugares e só Tiradentes morreu, né? Foi enforcado, a sua cabeça decapitada e, e seu corpo espalhado para amedrontar, né? Para não haver novos movimentos. Então, o movimento de Minas Gerais foi mais um movimento também de intelectuais, de pessoas que tinham uma cultura que trouxeram da Europa. Agora nós vamos ver, esse é um movimento separatista que não deu certo, né? Agora, o que mais nós temos? A conjugação baiana. A baiana é diferente. Em que aspecto? A baiana era formada mais por gente humilde. Alfaiates, fazendeiros, colonos. Era formado por todas as classes sociais. E o que aconteceu também? Só que eles tinham uma coisa diferente da Inconfidência Mineira. Eles queriam também a libertação dos escravos. Também não deu certo, foi denunciado, então todos também ali foram condenados. Então, essas foram as duas. Por que nós vamos citar agora? E todas baseadas no Iluminismo e na Revolução Francesa. E outra coisa que eu esqueci de falar também, a independência das colônias americanas, hoje Estados Unidos. Então, tudo isso favoreceu, né? Porque os Estados Unidos se libertaram e formaram hoje o país, porque eram 13 colônias que pertenciam à Inglaterra. Então, hoje, naquela época, eles se tornaram independentes. Então, todos esses motivos vinham-se para o Brasil e tentaram fazer. Agora, por que nós vamos estudar discriminadamente a Revolução Pernambucana? Eu vou ler bem depressa, porque se eu esquecer de alguma coisa, eu vou falar. No início do século XIX, conflitos tumultuaram a situação política interna do Brasil, especialmente no Nordeste. Por quê? Que 2 séculos antes de desfrutarem a riqueza e prestígio trazidos pelo açúcar, que nós não falamos que o Nordeste era o líder de açúcar e de riqueza, nesse período o Nordeste enfrentava uma grave crise econômica, causada principalmente pelo declínio das lavouras de exportação. Além disso, a população dessa região estava descontente com o controle que os portugueses exerciam sobre o comércio e os altos cargos administrativos. A combinação desses fatores levou à Revolução Pernambucana de 1817. Já falei isso para vocês, vamos ler novamente. Padres, artesãos, militares, juízes, proprietários de terra e outros setores sociais tomaram o governo de Recife e proclamaram a República. O movimento instalou um governo provisório, inspirado no Diretório da Revolução Francesa,
e propôs a elaboração de uma Constituição, que também eu esqueci de falar, que lá nos países que eles libertavam, eles queriam uma Constituição, né, que expressa os princípios do liberalismo, a liberdade de imprensa, a soberania popular e a tolerância religiosa. Os pobres queriam conquistar a igualdade, enquanto as elites buscavam autonomia política. O que eu ia falar aqui que a Pro esquece? Então, o que difere aqui da mineira e da baiana? Aqui chegou-se a formar uma república. Na Revolução Pernambucana chegou. Durou pouco tempo, 15 dias. Né? Por quê? Como ela era formada por várias classes sociais, nós falamos aqui, houve um desentendimento, porque um não queria perder o lucro mais do que o outro. Então, logicamente, ela foi, Rio de Janeiro mandou tropas para lá e a Revolução no fim caiu, mas foi a primeira república a formada no Brasil. Durou pouco? Durou, mas foi formada. Então, vamos ler novamente. Que expressasse. Nesse período, a palavra se chamava patriota. Também passou a ser muito utilizada nos documentos como uma referência aos defensores da República, que lutava contra o despotismo do antigo regime no Brasil. Para alguns estudiosos, patriotas indicavam uma identidade política, nascida com a Revolução Pernambucana, que essa é uma separatista de Portugal, e chegou a formar uma república. Não que a mineira não e nem a baiana, só que elas não chegaram a formar uma república. E a pernambucana, sim. O movimento atingiu a Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Porém, o governo do Rio de Janeiro, apoiado pelo governador da Bahia, retomou o controle de Recife, reprimiu os revoltosos, prendeu os líderes e os condenou à morte. Apesar da derrota, a Revolução Pernambucana contribuiu para acelerar o processo de independência do Brasil. Outra coisa também que eu esqueci de falar, o iluminismo também, ele queria um estudo para todos, uma educação para o povo, não para uma elite. A educação deveria ser direito de todos. Então, essa também foi, se nós estudarmos hoje sobre toda a Revolução Francesa, por tudo que passou, nós vemos que hoje, quantas coisas. Então, as ideias que tanto tivemos dessas revoltas na colônia foram de pessoas que foram estudar fora, teve advogados, médicos, e trouxeram ideia. A mineira intelectual, a baiana já era mais misturada, mas mesmo assim houve conflito. E aqui formou realmente, durando pouco tempo, mas formou um governo provisório, foi a Revolução Pernambucana, que ia se formar uma Constituição, mas foi reprimida, logicamente. Então, se a gente quiser, a gente se estende muito, né? Porque é muito gostosa a matéria. Então, bom fim de semana para vocês, fiquem com Deus, boa saúde e até semana que vem. Um abraço.